acho que Deus ele une propósitos, né? Deus ele nos une com propósito, né? Primeiramente de ter uma família abençoada em todos os sentidos, né? Dificuldades todos nós passamos, dificuldades todos nós temos, mas quando Deus ele une propósitos, né? É só acreditar no propósito. Então é você acreditar na sua família, você acreditar no que Deus tem para a sua vida, você se lançar. As lutas vão passar, as dificuldades vão passar, e o Senhor vai mostrar que Ele é conosco a todo tempo, né? Então, só posso agradecer, mano, por tudo, né? Ele sabe que você mora no meu coração, né? Então, eu não tenho o que falar, né? Que Deus te abençoe cada dia mais. Amém? Uma salva de palmas bem forte ao Senhor essa noite, meu Deus. Eu quero ser bem breve, irmãos. Uma palavra bem breve, que o tempo ele voa, e abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Nos 2 primeiros dias, os leitores já falaram, né, sobre essa palavra, explanaram ela ao máximo, mas eu creio que Deus tem algo para a nossa vida nessa noite. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, aquele que achou, dá glória a Deus. Aquele que não achou, fala, espera um pouquinho. Opa, está todo mundo afiado, hein? Glória a Deus. Então eu vou lendo aqui, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou ler e você repete comigo: até aqui, Até aqui, até aqui, até aqui, nos ajudou nos ajudou o Senhor. o Senhor. Agora para o seu irmão, diga assim para ele: até aqui, Até aqui, até aqui, até aqui, o Senhor o Senhor te ajudou. te ajudou. Amém? Pode sentar, dando uma salva de palmas de forte a Ele nessa noite, glorifica Ele, exalta Ele. Vem com bastante força, Deus, que é para o Senhor. Irmãos, aqui nós vemos uma passagem que ela é bem conhecida, aonde o povo de Israel, eles estavam numa luta, numa guerra contra os filisteus. Mas antes de nós entrarmos nessa batalha, eu quero voltar um pouquinho atrás no livro de Êxodo. Se você puder me acompanhar, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 1, que diz assim: então Deus falou todas essas palavras, e eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenhas outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço minha misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui nós vemos uma passagem onde, após Moisés subir para o monte e ficar ali no monte Sinai, buscando a presença do Senhor, o Senhor entrega os mandamentos para ele. E um dos mandamentos que Deus ordena para o povo, que o povo não adorasse nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Não era para fazer nenhuma escultura, não era para amar nem o filho, não amar qualquer pessoa a mais do que Deus. Primeiramente, Deus acima de todas as coisas. E qual a promessa que Deus faz para aquele que amasse Ele acima de todas as coisas? Que colocasse Deus em primeiro plano. Nós vemos lá no Deuteronômio 28. E se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, sobre vocês virão as bênçãos, todas essas bênçãos. Bendito será você na cidade, e bendito serás você no campo. Bendito serás o fruto do teu ventre,
e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e benditas serão as crias das tuas vacas e ovelhas. Bendito serás o seu cesto de cereais, e bendita a sua amassadeira de pão. Bendito serás você ao entrar, e bendito serás ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará a que as bênçãos estejam nos seus celeiros, em tudo o que colocares as mãos. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Amém? Então, o que nós vemos disso? Primeiramente, nós vemos um mandamento quando Deus entrega a Moisés, pelo Sinai, ajunta todo o povo ali ao pé do Monte Sinai e começa a falar: se vocês me amarem, se vocês obedecerem a lei, se vocês se lançarem, tudo que vocês fizerem será abençoado. Aonde você colocar a mão, eu vou estar abençoando. As lutas que vocês enfrentarem, não vai ser vocês que vão enfrentar, é eu que vou lutar por vocês. Tudo aquilo que vocês se empenharem, é eu que vou estar na frente, cuidando, abençoando, transformando e modificando. Quem está entendendo até que a palavra do Senhor? Então, o que nós entendemos? Que quando nós somos obedientes à voz do Senhor, aos mandamentos do Senhor, cumprimos os princípios que o Senhor nos entregou por intermédio da palavra dele, não tem como eu e você não dar certo, não tem como as coisas não acontecer, não tem como Deus não operar sobre a minha e a tua vida, não tem como o milagre vir sobre a tua casa, não tem como Deus modificar o teu casamento, não tem como Deus operar aonde você não consegue, aonde aquilo que você não consegue as tuas mãos alcançar, o Senhor ele pode fazer, quando eu e você é obediente à voz do Senhor e à estratégia que ele entrega no meu e no teu coração. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Então dê glória a Deus, dê um aleluia para ele nessa noite, amém? Então Deus começa a falar para eles: olha, segue os mandamentos. Se você seguir os mandamentos, eu vou te abençoar. No Deuteronômio 28, nós vemos quando Deus reafirma os mandamentos, após 40 anos que o povo tinha ficado no deserto. 40 anos, por quê? Porque a geração que tinha saído do Egito, ela simplesmente não foi uma geração obediente à voz do Senhor. Eles seguiram por caminhos tortuosos, não acreditaram nas promessas que Deus tinha. Então o que aconteceu? Deus simplesmente, daquela geração dos homens de 20 anos para baixo, foram que entraram na terra prometida. Os de 20 anos para cima simplesmente ficaram no deserto. Por quê? Por causa da desobediência e por não acreditar na promessa de Deus. Balança a mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Balança na mão dela e fala assim: acredita. Acredita. Porque Ele trabalha ao meu teu favor. Quando eu e você acredita, não tem como Ele não fazer. Quando eu e você acredita, a gente se lança. Quando eu e você acredita, acontece no tempo certo e na hora certa. Mas eu tenho que acreditar. Se eu não acredito naquilo que Deus tem falado para mim, se eu não acredito naquilo que Deus tem falado no altar, se eu não acredito nas promessas que Deus tem falado na minha vida, como que vai acontecer? Porque lá no livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não coloco a minha fé em prática, acredito, como que Deus vai fazer? Como que Deus vai operar? Como que Deus vai mudar? Como que Deus vai providenciar? Como que as portas vão se abrir de uma maneira sobrenatural se eu não acredito naquilo que Deus tem falado? Então a fé é acreditar e se colocar do que? Em posicionamento para que venha acontecer na sua vida aquilo que é impossível. Você está entendendo o que Deus está falando? Então o que aconteceu? Aquele povo, primeiramente, eles acreditavam em Deus? Acreditavam, mas não seguiram da forma que Deus queria. Eles adoraram outros deuses, eles saíram daquilo que Deus tinha falado, acabaram se contaminando com outras nações e deixaram de lado aquilo que Deus tinha para eles. Então o que aconteceu? Deus castigou? Não. Deus simplesmente deixou. A mão dele se encolheu e eles simplesmente pagaram o preço da sua escolha. Nós muitas vezes não entendemos. As nossas escolhas, elas podem nos afastar ou nos aproximar de Deus.
As nossas escolhas, elas muitas vezes, em vez de nos levar no caminho que Deus quer, nos afastam daquilo que Deus tem para nós. As nossas escolhas, muitas vezes, em vez de chegar a acontecer mais rápido aquilo que Deus tem na tua vida, não acontece. Por quê? Nós simplesmente fazemos do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, do nosso jeito de pensar, e esquecemos que quando Deus dá uma estratégia, segue do jeito que está falando. Se Deus colocou uma pessoa para cuidar de você, simplesmente agradeça a Ele e fala: Senhor, eu te agradeço pela minha liderança, eu te agradeço pelo meu ministério, eu te agradeço pelas pessoas que Deus tem colocado para me aconselhar. Então eu vou caminhar, eu vou orar, e Deus vai trabalhar, e as coisas vão mudar, e as coisas vão acontecer no tempo dele, porque Ele é um Deus que cumpre, não tem como Ele não cumprir o que Ele prometeu. Você está entendendo? Então, quando eu e você se lança, quando eu e você se entrega, quando eu e você se obedece ao Senhor, não tem como não acontecer. Vai acontecer no tempo certo e na hora certa. Então, o que nós vemos aqui, nessa passagem que nós vemos? De 1 Samuel, capítulo 7. O povo simplesmente se esqueceram de andar conforme Deus queria. Eles seguiram pelos caminhos deles. Foram adorar outros deuses, deixaram a palavra de lado, deixaram de sacrificar a Deus da forma que devia. Os profetas na época simplesmente se corromperam. E aí que entra muitas vezes que a gente não entende. Quando Deus ele nos corrige, é para que a gente não venha cair. Quando Deus ele nos fala, é para que a gente venha crescer. Quando Deus ele nos alerta, é para que lá na frente Ele sabe o que pode acontecer de mal para mim e para você. Então quando vem a repressão, quando vem algo nos cobrando, é porque Deus quer que nós venhamos crescer. É porque Deus tem grandes coisas na minha vida. É porque Deus quer te levantar como profeta. É porque Deus quer te usar como atalaia. Mas para que isso venha acontecer, você tem que se posicionar. Você tem que fechar as brechas. Você tem que se colocar do jeito que Ele quer, da maneira que Ele manda, para que Ele venha te honrar lá na frente e para que o nome dEle venha ser exaltado sobre a tua vida. Então a nossa obediência automaticamente gera a mudança que nós precisamos. A nossa obediência e fechar as brechas é onde Deus ele opera na minha e na tua vida. Então o que aconteceu? O povo simplesmente, por ele tinha 2 filhos, e os 2 filhos não eram obedientes. Andavam conforme a sua própria vontade, conforme o seu bel querer. Não fazia aquilo que agradava a Deus. Então Deus levanta um jovem, por nome de Samuel. E Samuel simplesmente, ele era uma pessoa que se lançava. Por uma promessa, lá no capítulo 1 de 1 Samuel, fala que Ana, ela chega simplesmente na presença do Senhor, aquebrantada, buscando algo que ela precisava, que era um filho. Mas naquela promessa que ela faz, ela promete para o Senhor e faz um voto, que se Deus desse um filho para ela simplesmente entregaria ele na casa do Senhor. E ele cresceria na casa do Senhor e não passaria navalha na barba dele, quer dizer, ele seria nazireu. E ele simplesmente seria um profeta perante o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Samuel foi o primeiro profeta e o primeiro rei de Israel. Glória a Deus. Deus honrou ele de tal forma que ele cresceu na presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que então, ele ainda criança, ele já era um homem com 98 anos de idade. E ele simplesmente não enxergava mais. E mesmo ele tentando consertar os seus filhos, não conseguia consertar. Ao ponto de o próprio Deus falar a ele, você não consertou os seus filhos, então o preço que você vai pagar é o quê? Que não vai ter mais profeta na sua família. Aquela promessa que eu tinha feito para você, eu simplesmente estou interrompendo. Eu vou passar para outra pessoa, por causa que você não corrigiu aqueles que eram para corrigir. Olha como que isso é sério, irmãos. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos só da bênção, mas a bênção é consequência da obediência. A bênção é consequência de você fechar as brechas. A bênção é consequência daquilo que Deus tem na sua vida, porque Deus olha para mim e para você não como o homem olha. O Deus ele olha para mim e para você de uma maneira diferente. Deus ele conhece o meu e o teu interior. Deus ele conhece o que vai acontecer lá na frente. Quando Deus promete algo para mim e para você, não é porque Ele simplesmente está prometendo que Ele está vendo, é porque Ele está junto com você, é porque Ele está fazendo junto com você, é porque Ele está dando estratégia para você, é porque Ele está dando força para você, é porque Ele está te usando para fazer, é porque é Ele que coloca a palavra na tua boca para que você venha fazer do jeito que Ele quer. Aleluia. Então o que aconteceu? Samuel era criança, jovem ainda, mas Deus já sabia o que ele ia fazer. Deus conhecia o coração dele. Então Deus simplesmente levantou ele como profeta e rei. E a palavra do Senhor nos diz então que o povo foi para a guerra contra os filisteus. E na primeira batalha eles perderam 4.000 homens.
Então os sacerdotes daquela época se uniram e falaram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos mandar a arca da aliança, que representa a presença de Deus. E aonde está a presença de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Aonde está a presença de Deus, tem que ter mudança. Aonde está a presença de Deus, tem que ter cura. Aonde está a presença de Deus, tem que ter libertação. Aonde está a presença de Deus, tem que acontecer algo na minha e na tua vida. Você crê nisso? Dê glória a Deus, aleluia. Então a presença de Deus estava na arca. Mandaram a arca. Só que os filhos de Eli não estavam da forma que Deus queria. E aí entra a primeira coisa dessa pregação. Nós temos que nos colocar do jeito que Deus quer e da maneira que Ele pede. Eu quero bênção da parte do Senhor. Deus pode abençoar? Pode. Eu quero bênção da parte do Senhor. Deus pode me dar? Pode. Eu quero isso. Deus pode fazer tudo o que você imagina. Lá em Mateus 6,33 diz assim: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu tenho que me posicionar do jeito que Ele quer. Eu tenho que agradar o papai. Sabe, literalmente. Eu tenho que agradar a Ele. Em que sentido? Ter um bate-papo com Ele lá, entrar no quarto, fechar a porta do meu quarto, então particular com Ele e falar assim: aonde que eu estou errando, aqui eu estou fazendo de errado, que não está te agradando, para que eu possa me colocar do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor pede, para que o Senhor venha cumprir na minha vida tudo que o Senhor tem prometido. Você está entendendo? Quando nós fazemos isso, automaticamente Deus derrama a graça dele sobre a nossa vida. Automaticamente Ele muda a nossa história. Porque a arca era a presença de Deus. Se era a presença de Deus, eles tinham que vencer a batalha. Vencer a batalha? Não. Perderam 4.000 homens primeiro. Uma grande perda de soldados. Aí falaram: vamos mandar a arca porque nós vamos vencer. Mandaram a arca. Perderam quantos homens? 30.000 homens. E a arca também ficou lá. Olha como que é sério isso. A arca ficou com os filisteus. A presença de Deus ficou com os filisteus. E aí a palavra do Senhor nos diz que quando a arca ficou com eles, o que aconteceu? Voltaram para dar notícia para Eli. Falaram para Eli: olha Eli, os seus 2 filhos morreram na guerra. E ainda por cima, a arca de Deus ficou lá. Ele caiu para trás e morreu porque quebrou o pescoço. E aí o que a palavra nos diz? Então que Deus levantou Samuel. E Samuel começou a orar. Só que antes de ele orar a Deus, Deus falou para ele: Samuel, se o povo quer vitória, quem quer vitória da parte do Senhor? Quem quer vitória da parte do Senhor? Aí Deus fala: primeiro se coloca do jeito que eu quero. Se posiciona do jeito que eu quero. Meu Deus, é forte, hein? Olha o que Deus fala: vai buscar eu na madrugada que eu falo contigo. Vai me buscar aonde não tem mais jeito que eu possa mudar a tua história. Comece a se posicionar do jeito que eu quero, que eu vou te mostrar que eu sou Deus. Comece a se colocar do jeito que eu desejo, que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo sobre a tua vida, que você vai testificar o que Ele fez. Quer dizer, quando eu me posiciono com Deus, quando eu me posiciono com Ele e falando: Senhor, eu sou pequenino, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero conhecer-te verdadeiramente, não te ouvir falar, mas eu quero te conhecer tete a tete. Porque a palavra nos diz que Jó era um homem abençoado, Jó era um homem próximo, mas ele não conhecia Deus, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando ele passou por toda a prova, no capítulo 42, ele diz: hoje eu conheço Deus de andar com Ele. Antes ele conhecia de ouvir falar. E ele começou a conhecer Deus de andar com Ele. Foi quando que ele andou com Deus? Foi na prova, foi na perseguição, foi na luta, foi na dificuldade. Foi quando até os próprios amigos olharam para ele e falaram assim: Jó, você fez algo de errado, Jó. Porque senão esse mal não teria vindo até você. Deus está errado, Jó. E ele quis questionar Deus. Quantas vezes a gente é assim? A gente passa por qualquer prova, por qualquer luta, a gente quer questionar Deus. Não, Senhor, você não sabe o que está acontecendo. Ô Pai, está errado. Eu estou na tua casa, eu vou todo domingo. Eu te oro, eu busco, eu te adoro. Sou até dizimista, como foi falado aqui. Aí Deus olha para mim e para você assim: mas você tem fechado as brechas que eu pedi? Você tem me adorado de todo o coração? Você tem se lançado cada dia mais do jeito que eu quero? Você tem se posicionado da forma que eu peço? Quando nós nos posicionamos da forma que Deus quer, não tem como as coisas não dar certo na minha e tua vida. Não tem como Deus não mudar o quadro. Há um momento certo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Então o que aconteceu? Samuel vai lá e fala: olha, se posiciona. Se posiciona. Se você se arrepender de todo o seu coração
e se entregar, essa luta, essa batalha não vai ser de vocês, mas essa batalha vai ser minha. Você crê que a sua batalha pode ser de Deus? Você crê que essa batalha pode ser de Deus? Então, quando ele se posicionou com Deus do jeito que Deus queria, o que aconteceu? Eles simplesmente entraram na batalha e eles conseguiram vencer os filisteus. E olha como é interessante isso. Eles venceram os filisteus de tal forma que eles não se levantaram mais contra o povo de Israel. Amém? Você entendeu o que a palavra de Deus está falando hoje para mim e para você? É se posicionar com Ele. Quando você se posiciona com Ele, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele manda, da forma que Ele pede, não tem como não acontecer. Eu não sei o que Deus tem pedido para você, eu não sei o que Deus está requerindo de você, se é para orar mais, se é para jejuar, se é para estar mais na casa dele, mas comece a fazer, comece a se entregar, comece a deixar Deus trabalhar, sabe? Em vez de você comandar, se você até hoje comandou o barco da sua vida e não deu certo, se até hoje você tem comandado o barco da sua vida e ele está fluindo, comece a perguntar para Deus de uma forma diferente. Em vez de você falar: Senhor, me abençoa, ah pai, me dá isso, me dá aquilo, ou pai, faz isso, ou muda meu esposo, muda minha esposa, muda meu filho, transforma isso, modifica. Comece a falar: Senhor, o que eu posso fazer, Senhor, para te agradar, para que o Senhor possa mudar a minha história? O que eu posso fazer, Senhor, nessa noite, para que o Senhor possa mudar a minha casa? O que eu posso fazer, Senhor, para que o Senhor possa operar milagres? O que eu posso fazer, Senhor, para que o Senhor modificar tudo aquilo que é impossível? Quando eu faço isso, automaticamente começa a agradar o coração de Deus. É eu me colocar cada dia mais como servo. Muitas vezes a gente está acostumado, né, a achar que Deus, Ele é o nosso servo. Ao contrário, não entendemos que Deus, Ele quer muitas vezes vir de você uma conversa particular. E às vezes a gente não precisa de conversas longas, ou até mesmo de palavras muito bem elaboradas. Não, é você mesmo. É você sentar, sabe, no meio da sua cama e falar: Senhor, eu sou pequeno, eu preciso falar com o Senhor. Eu quero ter um particular contigo. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Quando nós fazemos isso, acontece. É a gente se entregar. E aí quando a gente se entrega de coração quebrantado, não tem como Deus não fazer. Então Samuel, ele podia ser jovem, mas ele, quando ouviu a voz do Senhor, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Quem está aqui? Eis-me aqui, Senhor, nessa noite. Para que você venha abrir seu coração para Ele, que você venha falar com Ele, que você venha se entregar para Ele, que você venha entender que Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nos nossos projetos. Deus, Ele não quer só nos abençoar. Deus, Ele quer ter intimidade comigo e com você. Eu não sei você, irmão, a que nível que você está de conhecimento com Deus. E quando eu falo nível de conhecimento com Deus, não é conhecimento só da palavra. Palavra, ela é importante e é fundamental, porque é a palavra que edifica. Mas o seu relacionamento interior com Deus, ele é tão importante quanto a palavra. Por isso que Paulo nos diz assim: crescer na graça e no conhecimento. Porque a graça é o que? É o joelho no chão, é a intimidade, é você abrir o seu coração, é você simplesmente estar passando de repente por uma tempestade, por uma luta tão grande, onde você não vê saída, onde você não vê porta, onde você não vê nada, mas ali você vê Deus trabalhando 24 horas ao seu favor. Você vê Deus multiplicando tudo aquilo que é possível. Você vê Deus trabalhando nos mínimos detalhes. Você vê Deus cuidando de você em coisas que você falaria assim: Senhor, eu não acredito como o Senhor cuida de mim nos pequenos detalhes.